Mano, que bizarro, velho. E nem os caras aguentam a geração Z, é isso, Mano, não? os caras tá de saco cheio já com os moleques, porque eles pulam o muro direto. O tio Caioba, que era de uma facção, foi pra outra. E o que eles fazem? Esses moleques, eles são meio suicidas, assim. Eles fazem certas... E você acha que essa mudança de paradigma que a geração Z tem em relação aos millennials, a geração X, aos boomers, essa parada dessa busca por uma riqueza imediata, essa parada de, a escola não vai me trazer nada, o estudo não vai me trazer nada, ela faz com que a geração Z ela tenha um apreço maior ao crime do que outras gerações? Cara, então, é porque o crime, ele tem sido uma coisa que tá ganhando muito dinheiro e deixando muito rico. A gente fez um estudo muito aprofundado sobre a geração Z no mundo do crime, porque um grande amigo meu, que já foi do mundo do crime, tá? Assim, foi brabo no mundo do crime, tá? Assaltante de banco brabo. Daqueles que era brabo mesmo. E aí ele contou uma história de que ele tava entrando na casa dele, que é numa periferia, e ele tava de carro e dois moleques chegou numa moto, dois moleques jovens mesmo, geração Z, meteu o cano na cara dele e falou assim: ô negão, passa aí o dinheiro, passa o carro também. E aí o cara, mano, você vai me roubar dentro da minha casa na periferia aqui? Que isso, velho, e tal. Aí o outro gritou, mano, dá um tiro na cara desse negão aí pra ele aprender, mata ele. Falou, não, leva o carro embora. Levou o carro embora. Ele foi falar com um cara que ainda tá no crime, que era chefão do lugar, né, o Disciplina Barato, que é o cara que é chefe do PCC na área. E o chefe do PCC falou assim, mano, eu não aguento mais essa molecada, velho. Os Não, caras não pode tá ser. roubando, tá metendo louco aqui e tal. Até o PCC tá de saco cheio da geração Z, não pode ser, velho. Falando assim, ó. Morador todo dia vindo reclamar aqui pra me encher no saco que os caras tá roubando o celular. Fica com essa maldita dessa bicicleta com o motor enchendo o saco dos outros. Não respeita nada. Mó bagunça no crime. Por quê? O crime, o crime dos millennials, ele foi organizado. A molecada de hoje, ela tá desorganizando. Então, o que ela quer? Basicamente, no Rio de Janeiro, por exemplo, o Gotinha, né? O Daniel Falcão, vamos falar do Gotinha. O Gotinha é o que tava lá com O TH da Maré. Não era o que tava com o Oruan? Não, esse é o menor pio. Tá, É desculpa. tanto que conheço muito bandido. É muito amigo do Oruan, que é bandido. É difícil acompanhar os bons amigos bandidos do Oruan. Desculpa, Oruan, misturar seus amigos bandidos. Menor pio. Os caras estão reclamando, dono de chefe, do comando e tal, que você não acha mais moleque pra bater plantão na boca. O moleque vai trabalhar. Não pode ser, Joel. 12 horas, não, ninguém quer fazer. Ele tá no TCP. Pô, tem áudio dos caras reclamando. Ele tá no TCP, daqui a pouco não tá bom pra ele. Ele pula pro CV, entendeu? Antigamente, você pular de uma facção pra outra era um negócio que não existia, mano. Não, tá impossível ligado? que você tá falando, você tá de brincadeira, mano. Não, é meme. tô falando real, mano. Tem isso no vídeo lá. Mas o Gotinha, né? O Gotinha do TCP. O que o Gotinha fazia? O Gotinha, ele era segurança pessoal do TH da Maré, que é o chefe do TCP, chefão do TCP. E ele tinha um Instagram com 200 mil seguidores, onde ele publicava stories, ele divulgava Tigrinho, tanto que mataram ele, continuou divulgando Tigrinho porque continuaram cumprindo o contrato. E Não ele pode aparecia, ser. Como é que... Velho, volta. aparecia dirigindo BID. Mataram um não pode falar. maluco. Mataram um maluco. Deram um tiro na cara dele com 12. E aí continuaram postando o tigrinho no pra perfil cumprir o dele, meu. contrato, Não pode. E aí os caras... O contrato com quem, cara? Quem faz o contrato com o maluco do crime organizado? Sei não, mano. Ou se E era pra ganhar continua. dinheiro. Mano, caralho, irmão. Aí E como é que o maluco do crime organizado tem 200 mil seguidores e segue com a conta aberta, tio? Ué, ele fazia as histórias andando de carrão, de moto, fazendo dança de TikTok. Um monte de coisa, né, Fernando? Nós deu uma olhada no Instagram dele. O Instagram é bom, cara. O moleque fazia um monte de coisa. E, mano, fuzil. Gotinha dando tiros de fuzil. E aí aparecia aquela voz assim: venha comigo experimentar o meu novo fuzil. E ele dava tiro de fuzil, tá ligado? E a molecada... Ele fazia um unboxing de fuzil, é isso? Fazia... É unboxing de fuzil que chama? Não pode ser, porque só pode ser pelo jeito que você tá falando, que ele fazia review de fuzil. Ele fazia o que eu faço com tênis e ele fazia com fuzil, caralho. Fuzil R15, mil e meio. Comprei pra mim. Então, cara, ele, o Menor Pio, por exemplo, que era ladrão de carro, supostamente ladrão, um dos maiores ladrões de carro do Rio de Janeiro. O surfista Esse que é o da Penha. supostamente amigo do Oruan. O surfista da Penha era um cara que ele não tinha uma perna, ele era segurança do Doca, e ele mostrava como é que era a vida dele sem ser uma perna roubando carro. Era um nicho, tá ligado? Então, tipo assim, ele roubava carro, celular também, né, Fernandão? Cara, Roubava peraí, celular. volta. Ele roubou 10 carros por dia. Fazendo um baralho de celular assim, eu arrumava 20, 30 celulares. Cara, não, é que me pegou muito o mano
era um surfista de uma perna só que fazia um daily roubando, mostrando como é que era dura a realidade de roubar carro com uma perna só. E ele roubava 10 carros por dia, cara. Com uma perna só. Com a perna só. Imagina se filho da puta tivesse duas, viado. Porra, era o GTA Rio de Janeiro, caralho. Que porra é essa, irmão? Ele tinha, mas ele trocou uns tiros porque ele era segurança do chefão do Doca, que é o chefe do Comando Vermelho, e o Doca mandou ele embora, exatamente deve ser por essas coisas. E aí ele começou a roubar carro e celular. E aí ele roubava com a perna só, né? O moleque era ligeiro. Esquenta que a geração Z do crime é os One Piece do... Diversidade, irmão. Caralho. Os caras do que mataram o Gotinha pegaram o celular, os stories e fizeram stories falando que ele tinha morrido. Caralho, mano, é outra fita, né, velho? É outra fita. Na nossa época era o máximo um micro-ondas, né? O máximo era uma espada ninja ali num crime. Mano, que bizarro, velho. E nem os caras aguentam a geração Z, é isso, não? Os caras tá de saco cheio já com os moleques, porque eles pulam o muro direto. O tio Caioba, que era de uma facção, foi pra outra. E o que eles fazem? Esses moleques, eles são meio suicidas, assim. Eles fazem certas... O Rio de Janeiro tá numa guerra, eles fazem certas ações, que são ações de tropas especiais. Eles fazem umas ações conhecidas como BAC. O que é o BAC? O BAC é o seguinte, você é de uma organização e de madrugada você vai fazer terrorismo na comunidade do Hutu. Então você vai lá, dá uns tiros, mata alguém, tira alguém, rouba, faz o que a polícia faz, apreende pó, fuzil, 3, 4 fuzil, e aí eles fazem stories comemorando isso daí. Os stories vai pra internet e os caras começam a ganhar seguidor, entendeu, mano? Então tem várias dessas fitas. Mas o que caracteriza muito eles é esse lance dos caras mais velhos falarem que a molecada não tá nem aí pras coisas, porque você fazer parte de uma organização criminosa não é só você postar foto com fuzil, andando de carrão e com cordão de ouro. Você tem uma série de obrigações, não apenas com o grupo, mas também com as comunidades e tal. Então, o pessoal, eles ficam falando isso. Também tem o caso da geração Z ser muito mais violenta. Esse negócio dos sinais e tal, é tudo molecada da geração Z. Por quê? Os grandes chefes estão presos ou eles foram pro atacado do pó, que dá muito mais dinheiro. Eles largaram a biqueira, essas coisas na mão dessa molecada, numa bagunça. Então, esses moleques, eles têm que defender o território. E aí os caras entram numa neurose, né? Porque fala assim, pô, tem que defender o território, tem que defender o território. E eles acabam matando um monte de gente. Tipo, você com a camisa da Adidas, chega lá, o cara pega seu celular, se ele vê qualquer coisa que ele achar que é estranho. Meramente ilustratório, eu sou só um tonto, eu só gosto do Newcastle e eu tiro foto fazendo vizinho porque eu sou um tonto, tá, gente? Só lembrando vocês aqui, tá bom? Eles te executam, cara, tanto que aparece assim, eles estão bem mais violentos, porque a questão deles é só chegar ao poder mesmo e tal. Então é mais ou menos essa fita. Eu cheguei a ler uma parada que eu fiquei até assustado, assim, que é um pouco do Primeiro Comando, inclusive. É muito curioso, Léo, não sei se tá com a brisa, assim, você começa a falar os bagulho com o Joel, é meio assustador, né? Mas já deu 1 hora de papo, não parece que a gente tá falando do Palmeiras e Corinthians, porque vai ficando meio trivial, né? Vai ficando umas ideias mó de boa, né? Aí você precisa lembrar, né? Não pô, tem gente morrendo, é um bagulho meio absurdo. É bizarro, né? A gente separar pra reparar o quanto que isso... É só uma parada que eu tô tendo uma realização. É quão bizarro a realidade que a gente vive, que a gente meio que naturaliza uns bagulho que é a zona de guerra que a gente vive, né? Que a gente sabe o nome dos caras, a gente consegue fazer piada com os caras numa boa, porque se a gente não fizer piada com isso, a gente fica louco, né? Se a gente for levar no estresse, a gente enlouquece, né? Então, é curioso. Porque eu comecei tenso, até relaxei. Aí eu preciso lembrar, tipo, não, a gente tá falando um bagulho aqui que é meio barra pesada, né? A gente é meio brasileiro, né? Eu acho que a gente sofre tanto, com muita desgraça e mazela, que a gente acaba colocando esse tom de humor pra conseguir lidar com esse bagulho, tá ligado? Não, porque, meio psicanalítico. É só desgraça, né? E uma notícia que eu li que me pegou muito, que era assim, como o Primeiro Comando, ele cresceu muito, e ele começou a ter problemas de gente grande, né? Então, tipo assim, pô, a gente tem que cuidar lá da Faria Lima, né? A gente tem uma refinaria, a gente tem um monte de caminhão pra cuidar, né? Os postos, as padarias. Eles se afastaram um pouco das periferias, né? E acho que você chegou a ler essa notícia também, Léo? De que estão tendo problemas nas periferias mesmo, de facções dentro do Primeiro Comando mesmo, de estarem se rebelando entre eles
deles estarem agindo mais loucamente, né? Foi bem na linha do que você falou, assim, de, tipo, dos caras, tipo assim, pô, ele é dos nossos, mas não é tão dos nossos assim, né? Que é um pouco desse... É uma ruptura geracional até mesmo dentro do crime. Isso é muito bizarro. Cara, essa reportagem aí do meu amigo Luiz Adorno, que manja muito demais também, e o trabalho do Eduardo Dino, um abraço pra ele, que é um grande sociólogo, ele fala sobre a identidade de grupos da geração Z, né? O que acontece, cara? A geração Z, como eles são jovens, e eles estão no mundo do crime, o jovem ele tem a característica de fazer um reforço de identidade. Então eles precisam criar entre eles um reforço de identidade. Ser do PCC já não é mais tão identitário para eles, porque isso é coisa dos caras que era das antigas e tal. Então o que está criando uma identidade para eles? Sinais, símbolos, proibição do uso Da Adidas, porque eu tô usando só porque eu sou um tonto. Exatamente. Então, assim, são coisas que são efêmeras, entende? Efêmeras não efêmeras no sentido de não ter, não ser importante, mas são coisas que são coisas fúteis que estão, que essa geração tá tirando a vida de pessoas por questões, coisas fúteis, entende? Teve o cara que tirou a vida de outro lá, fora da lei, porque o menino pisou no pé da pessoa. Teve um lá no Ceará que eles eram irmãos gêmeos, o menino dançou com uma mulher que era um cara de facção, gostava. O cara foi lá, os caras da facção foi lá e matou os dois, porque não sabia qual deles tinha dançado. Você viu do cachorro? Os caras deram tiro no cachorro, né? Porra, velho, caralho, tipo, que isso, né? Exatamente. Porque é uma coisa que eu falei, até falei num vídeo outro dia, eu falei assim, normalmente a ideia que se tinha até, apesar deles estarem em guerra entre si muitas vezes, existia uma questão de ordem com a comunidade local, né? Sim. Do tipo assim, pô, a gente tá em guerra ali, mas a gente respeita um pouco. Eu até brinco, né? Alguns anos atrás a gente era roubado por aqui, você sabia de quem ia buscar os bagulho. Então era comum, roubaram uma bike, roubaram o som de um carro, roubaram um carro, você sabia onde buscar, com quem trocar ideia. Né? E é uma coisa hoje que você vê, tipo, os caras roubam, você fala, mano, você não sabe quem foi, como foi, e você não vai lá trocar, porque senão vai dar ruim, entendeu? Foi o que aconteceu com o meu amigo, roubaram o carro dele, o que ele procurou? O bandidão do bairro que era o chefe, o cara falou, pô, tá tomando uma bagunça, eu nem sei quem foi, entendeu? Que é mais ou menos nesse sentido que você tá falando. E assim, cara, não é nem uma questão de só estar bagunçado, tá ligado? É uma questão de estar fazendo mal para as pessoas sem uma justificativa. Não que o crime tenha que ter uma justificativa, mas antigamente, pro cara matar uma pessoa, tinha que ter tinha que ser justificado isso. Porque o bandido precisava da população para estar ali dentro. Uhum. Hoje, você encontra muitas comunidades que o cara não liga mesmo. Por quê? Antigamente, o cara era da gangue, da quadrilha do Morro do Vintém, da quadrilha do Morro do Vidigal. Depois que ele se conectou às grandes facções, por exemplo, Comando Vermelho, eu não faço parte mais do Vidigal, eu faço parte do Comando Vermelho Nacional. Então, eu não sou do meu time do bairro, eu sou da torcida organizada do Flamengo, tá ligado? Que é um bagulho muito maior e etc. Então, a identidade dos caras passam de antigamente ser da periferia, aquela ligação territorial com o grupo, a ser uma conexão agora com o grupo nacional, internacional.